gente linda, nono A, nono B, sejam bem-vindos aí à nossa aula sobre abstracionismo geométrico. Vamos dar continuidade àquilo que nós começamos já semana passada. Eu não tive muito retorno de vocês nas aulas, eu não vi comentários no YouTube, eu não vi respostas às minhas perguntas, eu também não vi comentário lá no portal. E eu preciso desse retorno. É muito importante eu saber se vocês estão acompanhando, se está dando tudo certo, se está conseguindo entender, porque eu preciso avançar. E a gente vai ficar hoje com esse abstracionismo geométrico. E vai ser bem interessante, porque o abstracionismo geométrico ele chega com um novo conceito de arte, ele propõe a redução dos elementos da realidade e que eles sejam representados por meio de linhas orientais e também de figuras geométricas. A arte abstrata, ela prioriza tudo que é abstrato em detrimento daquilo que é figurativo. Dessa forma, a gente pode dizer que esse tipo de obra de arte é uma obra não representacional, porque ao contrário da arte figurativa, ela expressa por meio de figuras que retratam a natureza. E o abstracionismo, ele está falando muito mais de algo mais profundo, que não dá para ser medido apenas de maneira tão superficial como a gente pode ver na arte figurativa. Vamos lá. O que nós vamos precisar nessa aula? Vamos precisar do nosso livro didático, lá aberto a partir da página 136, a gente vai seguindo. Eu preciso que você separe sua caneta, certo? Lápis e borracha, porque nós temos coisas para fazer. O seu marca-texto, à medida que eu for falando aqui, você pode ir marcando, selecionando aquilo que você achar interessante, já vá marcando. Também deixe o seu caderno de arte aí do lado. Lápis de cor, tinta de várias cores, palitinhos e papel ofício. Nós iremos compor uma obra abstrata. E não pense que vai ser difícil, vai ser muito tranquilo. Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. A partir de agora, nós temos aí alguns conceitos, porque vão nos ajudar na nossa criação. O primeiro deles é que a arte abstrata ou abstracionismo é um estilo artístico moderno em que os objetos ou pessoas são representados em pinturas ou esculturas através de formas irreconhecíveis. O formato tradicional de paisagem realista, ele é deixado de lado nessa arte abstrata, certo? A gente vai colocar de uma outra forma tudo isso que a gente quer demonstrar. Nada pode ser reconhecido de acordo com aquilo que a gente tem na nossa realidade. Só para relembrar, a arte abstrata surgiu no começo do século XX na Europa, lá naquele contexto do movimento de arte moderna. E o precursor dessa arte, nós estudamos na semana passada, foi Kandinsky, né? Suas pinceladas fortes, rápidas, as cores fortes, que transmitiam um sentimento até violento. E ele marcou esse estilo abstracionista. Temos aí então Wassily Kandinsky, ele que foi o pai do abstracionismo, pintor, professor russo, um dos primeiros pintores a praticar o abstracionismo. Ele nasceu em 1866, faleceu em 1944. E apesar dessa formação intelectual, ele era um homem religioso e também místico, fascinado pela tradição popular da cultura russa. A música também inspirou muito a sua arte abstrata. E a sua maior contribuição nas artes plásticas, segundo alguns estudiosos, foi a sua obra teórica, que acabou servindo de base para todos os artistas que vieram depois. Kandinsky quebrou o protocolo de uma época quando ele ousadamente inseriu e se permitiu criar aquilo que ninguém havia pensado antes. E que bom que ele fez isso. Eu particularmente acho lindas as obras abstratas, né? Aqui em Caruaru nós temos uma galeria ali dentro do Unicompras
e é muito fácil você encontrar obras abstratas. E vocês vão produzir já já um trabalhinho abstrato, coisa mais linda, eu tenho certeza vai ficar perfeito. Kandinsky que ele estava muito ligado à música. Então, quando ele produzia suas obras de arte, ele sempre usava a música, que através da música ele ia compondo, né, a sua arte. Essa tela aí é chamada de amarelo, vermelho e azul, e dá para a gente saber por quê. Porque são as principais cores que ele usa. Todas as três cores, cores primárias, cores fortes, percebam que elas se misturam aí. O amarelo dá essa claridade, né? Ela mostra uma sensação específica, porque o amarelo é uma cor intensa, é uma cor de energia. Por outro lado, nós temos aí o vermelho e temos ainda o azul. Esse azul é aquela cor que traz a sensação de calma, a sensação de serenidade. O vermelho presente ali no triângulo demonstra-se uma certa estabilidade. O que esse artista estava querendo dizer com toda essa composição? Ele não apenas jogou uma tinta, ele teve uma preocupação em compor. Então, algo subjetivo e que foi visto com tanto preconceito pelos academicistas, né, que não admitiam que isso fosse considerado arte, já que eles viam como uma bagunça. E até na exposição que houve na Alemanha, eles trocaram os títulos e fizeram comentários maldosos. E ao lado de cada título, de cada obra de arte, eles colocaram a foto de um doente mental. Isso tudo para ridicularizar, isso tudo para acabar com essa arte que estava acabando de nascer. Mais uma obra dele em que a gente vê essa presença tão marcante dessas cores primárias. Percebam aí as linhas aleatórias, né? Ele sempre usa essas linhas para marcar o espaço, imprimir uma identidade. Vejam aí os jogos de cores, percebam as pinceladas, algumas curtas, outras mais longas, até manchadas em água para criar essa composição. O que será que ele estava querendo transmitir através disso? O que será que essas figuras representavam para ele? É preciso ser muito introspectivo para a gente começar aí a fazer deduções. Infelizmente, nós não estamos numa sala de aula para a gente fazer esse tipo de comentário que vocês fazem com tanta propriedade, né? Comentários riquíssimos a respeito das obras de arte que a gente sempre leva para comentar. Mas aí eu trouxe como mais um exemplo da figuração da figuração abstracionista para a gente perceber as características, que elas não representam realmente nada daquilo que existe. Chegou a sua vez e você agora vai pintar. Você vai produzir o seu desenho abstrato. Nós temos aqui um vídeo que vai mostrar bem direitinho como é que você vai conseguir produzir esse trabalho. É um trabalho bem interessante. Você precisará de poucas tintas, a maioria de vocês já tem em casa. Aqueles que não têm, se não conseguirem emprestado, numa outra oportunidade vocês podem apresentar o trabalho. Mas seria muito interessante. Você pode fazer no papel, as livrarias estão fechadas, não dá para fazer em tela, mas eu tenho certeza que aqueles que fizerem no papel depois vão querer fazer em tela, porque realmente fica fantástico. Eu vou fazer o meu.
Agora aí, eu espero que você tenha feito, muito bom, muito fácil, você vai poder fazer. Você pode fazer do seu caderno. Se você tiver papel ofício, faça no papel ofício, cole no caderno, faça um trabalho bonito, coloque um título, coloque a data, tá certo? Eu quero muito ver esse trabalho. Se tivermos uma oportunidade de termos aula online, eu quero muito poder ver tudo isso, tá certo? Um outro artista que ganhou grande destaque no cenário da arte abstrata no começo do século XX foi o holandês Pierre Mondrian. Ele foi considerado um símbolo poderoso da modernidade. E ele era filho de pastor, né? Ele cresceu em um ambiente extremamente religioso, ou seja, radical, tradicionalista, e ele não era nada tradicional, né? Ele rompeu com todas as regras acadêmicas em relação à arte e criou a sua própria identidade dentro da arte. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Pierre Mondrian, aquele camarada que nós acabamos de ver no slide anterior. Pintor holandês, levou a arte abstrata às últimas consequências e, através de tanta simplificação na sua composição, ele usou o colorido e ele tentou expor alguns princípios que estão por baixo da aparência. A gente sempre diz que a aparência é tudo, mas a aparência não diz tudo. E era exatamente isso que ele queria demonstrar. As primeiras obras dele mostravam paisagens bem serenas, pintadas em tons de cinza, de verde escuro, mas aí ele foi se inspirando em outros artistas e passou a experimentar cores mais vibrantes. E de repente ele se viu afastado aí da figuração e totalmente apaixonado pela abstração, chegando a criar um estilo muito próprio, que ele limitou a pintar apenas com traços finos, como vocês percebem aí, linhas orientais, linhas verticais. E a aplicação dessas teorias o levou a compor essa tela que nós temos aí, que é a composição em vermelho, amarelo e azul. E nessa tela, com algumas linhas, blocos bem equilibrados, ele cria também um efeito monumental. Veja que é um encaixe. Apesar das peças serem diferentes, elas podem se encaixar e elas podem formar uma bela estrutura. Apesar de sermos todos diferentes também, se nos harmonizarmos, podemos nos encaixar e que tudo vai dar certo, né? E a gente vive um momento em que tem tantas peças fora de lugar nesse momento da pandemia. Quem dera que cada um fosse se aconchegando, mesmo que tenha cores diferentes, conceitos diferentes, crenças diferentes, e a gente fosse se juntando assim como nesse tipo de obra, apesar de diferentes tamanhos diferentes, estruturas diferentes, a gente conseguisse se harmonizar e criar uma bela tela e essa pandemia acabar e acabar o isolamento social para a gente poder se ver outra vez, né, gente? Então, essa subjetividade, era isso que ele estava falando, era isso que ele estava querendo demonstrar. Que tudo pode se encaixar perfeitamente. Não existe, os grupinhos existem que elas se identificam, né? Existem identidades, mas nós podemos viver também a harmonia, mesmo diferentes, mesmo carregando uma herança cultural, religiosa, mesmo com questões financeiras diferentes, classes sociais diferentes. Nós podemos nos unir e concluir aí esse período de maneira bem harmônica e criar um quadro novo para o Brasil, um quadro muito mais bonito do que o que se tem lá fora hoje a nosso respeito. Mais uma obra dele, percebo que nessa nós temos linhas muito mais estruturadas, mais grossas, o predomínio da cor branca. Por que branco? Por que apenas um tracinho azul? Por que essa predominância do branco? O que ele estava querendo dizer? Precisamos levar em consideração o contexto em que tudo estava sendo feito. As cores, elas estão impregnadas de significado na nossa sociedade, né? Nós temos aí o branco, que está sempre relacionado à paz, nós temos o vermelho, à fúria, muitas vezes ao amor, nós temos o amarelo, né? A rapidez, a luminosidade, a luz, até mesmo a esperança. E nós temos esse azul aí da serenidade.
Juntando tudo isso, vivendo o contexto que ele vivia naquela época, o que na verdade ele estava querendo dizer? Eu gostaria que você me respondesse isso lá no YouTube, comentasse lá, fale alguma coisa, pesquise. Eu preciso saber o que você está pensando aí, Letícia. Eu preciso saber o que você está pensando aí, Carol, Raul, João. João Henrique está desenhando demais nessas férias. Eu estou amando ver os desenhos que ele faz. Luiz, que de vez em quando dá aquele alô carinhoso para mim também aqui no WhatsApp, gente. Obrigado porque vocês correspondem. Nós temos alunos novatos também, Giovana, que está sempre dando aquele alô, sempre dizendo que está com saudade, eu também estou, tá certo? Fico aguardando então uma resposta de vocês sobre essa tela. Agora no caderno eu queria que vocês mais uma vez usassem, certo? Primeira coisa no caderno vocês vão colocar lá a data, certinho? E agora vocês irão criar 2 desenhos com formas abstratas. Lembrando que formas abstratas, elas não representam nada daquilo que existe no real. Nós temos aqui um primeiro exemplo, certo? Do abstracionismo informal. E depois nós temos o abstracionismo geométrico. Você vai fazer 2 desenhos a essa semelhança. Você pode até colocar um em cada folha, contanto que você bote o caderno bem organizadozinho, tá certo, Laís? Bem arrumadinho. Nesse primeiro caso aqui do abstracionismo informal, a dica é, você pega o seu lápis, pode até fechar o olho, bota uma música lá, você quer rock, que ritmo você quer, e vá fazendo um traço de uma linha. Vá tracejando e o resultado você vai pintar. É uma linha aleatória, tá, gente? Nesse aqui, uma linha aleatória. Só vou colocar a ponteira aqui. Através de uma linha aleatória, você pode criar aí o seu desenho abstrato informal. Nós temos também aqui o outro abstrato. Agora é um abstrato geométrico. Você vai usar apenas figuras geométricas para fazer a sua composição. Pense bem nas cores que você vai usar e naquilo que você está querendo demonstrar. Pense se você vai usar linhas grossas de sustentabilidade, se você vai usar linhas mais delicadas, certinho? Eu gostaria muito, gente, de ver essas produções. Façam sempre no caderno, mas não esqueçam de colocar a data e o título dessa atividade. Então, nós já temos aí uma pintura abstrata, que você faz na folha de ofício, depois você recorta e cola no caderno. E nós temos agora também o abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico. Tudo isso para ser feito no caderno. Vamos usar o nosso caderno de arte, ok? Quando esse abstracionismo surgiu no começo do século XX, nós estávamos vindo de uma era em que a arte ela era muito figurativa, onde se pintavam as pessoas da corte, os grandes feitos históricos, os retratos e autorretratos, né? E tantos outros temas, as questões políticas, era tudo muito desenhadinho. Quando começou a arte abstrata? Que não representava nada daquilo que nós tínhamos no real, nada do que existia em concreto. Isso acabou causando muita polêmica e agitação entre os apreciadores da arte. E a elite europeia ela simplesmente ficou chocada com aqueles formatos que eles consideravam estranhos, de mau gosto, mas a arte abstrata ela quebrou esse tradicionalismo. Quebrou no sentido de que agora não iremos mais representar de maneira realista a vida e as coisas. Não vamos mais imitar com perfeição a natureza. Não vamos mais idealizar a mulher e fazer essa mulher perfeita. Agora a coisa vai ser diferente. Eu estou querendo colocar algo mais. Eu quero expressar muito mais do que uma simples aparência. Essa era a ideia dos artistas que trabalharam o abstracionismo. Vocês já viram uma coxa de retalhos? Minha avó fazia coxa de retalho. Às vezes ela pegava os pedacinhos, ia juntando e fazia coxa. E minha mãe tem uma que eu acho a coisa mais linda. E lá na Bahia não se chama coxa de retalho, se chama coxa de taco. Taco porque são tacos de tecido, taquinho de tecido, pedacinho de tecido. Quando a gente produz um texto,
diferentes pessoas podem ler esse texto e fazer leituras diferentes a respeito daquilo que eu quis dizer. Alguns vão olhar e vão ver de um ponto de vista. Outros já têm um outro ponto de vista e vão fazer uma apreciação diferente daquele primeiro, do anterior. O que nós temos? Na arte abstrata, muitos conceitos são trabalhados. Não é apenas jogar uma tinta, é a intuição do artista, é o sentimento do artista, é uma provocação nas pessoas que vão visualizar as obras, que terão que interpretar essas obras. Portanto, nessa arte abstrata, uma mesma obra, ela pode ter diferentes leituras a partir de diferentes olhares, porque eu tenho a minha estrutura, a minha formação, e eu tenho um olhar diferente daquele olhar, por exemplo, de Ana Cecília, diferente do olhar de Rafael, diferente do olhar de Pedro, né? Cada um vai ter um olhar diferente, ou seja, várias formas de interpretar uma mesma tela. Essas diferentes maneiras de interpretar a tela é o que torna essa tela tão rica, tão cheia de significado, tão cheia de profundidade. A partir de agora, nós vamos ver as fases em que são divididas a arte abstrata. Presta atenção. Nós temos a primeira fase que ainda traz um pouco de figuração. Essa é a chamada fase sensível ou informal. A partir daí eles começaram a experimentar e provocar ainda mais. Vejam que as cores são fortes, as expressões são fortes e apesar de nós termos figuras aí que nós conhecemos, veja que elas são pintadas de forma totalmente diferente. Até mesmo isso já provocou euforia, já provocou algum tipo de indignação e de reação nas pessoas. Eles estavam começando a experimentar e o povo não sabia até que ponto é que eles iam, né, com tanta ousadia. Gente, nós vivemos, depois da primeira fase, nós vivemos o tachismo. Vejam aqui, uma imagem abstrata, manchas, borros, tudo isso dentro de um espaço determinado da obra. Esse aqui pode ser um modelo até para você fazer na sua obra com a pintura, né? Você usar os palitinhos para você riscar por cima. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, aqui já foi uma segunda fase, a fase do tachismo. Eles usavam pequenas taxas para provocar esses riscos na pintura. Jogava tinta e provocava os riscos, ok? Nós ainda tivemos o grafismo. Nesse grafismo, eles misturavam linhas, curvas, traços, pinceladas a todo o signo do gráfico no contexto abstrato. E aí, o que você consegue ver? Se você olhar com muita profundidade para o meio, você vai ter uma sensação diferente daquele que se afasta e olha para as laterais. Inclusive, ele dá uma sensação de movimento. Se você tem labirintite, não pode olhar muito perto, não. Tá certo? Então, a próxima fase foi a fase do grafismo. No abstracionismo moderno, nós temos o expressionismo abstrato. Veja que é uma composição e você não tem ideia realmente daquilo que ele está querendo. Não existe nenhuma figuração. Por mais que você olhe, nada é semelhante a nenhum objeto, a absolutamente nada do que existe no real. Isso é expressionismo abstrato. No expressionismo geométrico, ele já ousa em criar uma composição a partir de figuras geométricas. Esse também vocês fizeram, né? Aí no caderno é mais uma dica, é mais uma ideia, é mais um reforço para vocês. Falar um pouquinho sobre Pierre Mondrian, que foi aquele que usou o abstracionismo geométrico, né? Que fez aqueles quadros, alguns mais finos, que por trás ele queria impor uma mensagem. Ele foi um pintor holandês, despontou no começo do século XX e sua obra virou um símbolo poderoso da modernidade. Ele cresceu num ambiente extremamente religioso, extremamente cheio de regras. Ele só pintava paisagens no início, mas se revelava uma inquietação peculiar ao moldar a natureza, os moinhos, as igrejas, porque ele tinha sempre a visão geométrica do mundo.
As suas obras antigas seguiram o estilo da escola de Haia e dos impressionistas de Amsterdã. Foi só a partir de 1909 que ele começou a pintar num estilo mais abstrato. E ao longo dos anos, os objetos e paisagens foram se decompondo em traços mais básicos, transformados então no mínimo. Então, a natureza, a superfície das coisas era bela, mas ele acreditava que imitar tudo isso era não imitar a vida. Ele queria algo novo, ele queria poder criar a partir da sua própria imaginação e da sua própria criatividade. Um outro tipo de abstracionismo que nós temos é o chamado orfismo. O orfismo foi um movimento também artístico na França que também prezava pela abstração pura. Então, eles usavam cores puras, segundo os artistas Fauves. Lembra Fauve selvagem? Então, cores fortes também. E ele também tinha algumas ideias cubistas, e nós vamos aí analisar também algumas dessas obras. O nome é orfismo porque fazia referência a Orfeu, um personagem da mitologia grega que era poeta, tocador de lira, certo? Os principais representantes desse movimento foi Delaunay e também Gupta. Gupta aproveitou os experimentos da época que Isaac Newton estava fazendo sobre luz e sobre cor e colocou tudo isso em sua obra. Sobre Isaac Newton, sobre os experimentos de cores, vocês vão estudar mais detalhadamente na aula de ciência, tá? Os discos de Newton, mas eles influenciaram a pintura, o orfismo, esse movimento abstracionista que surgiu aqui. Nós temos aqui exemplos de como os discos de Newton influenciaram a obra de Franz Gupta. Veja que ele sempre usando os discos, sempre usando os discos. Newton estava fazendo seus experimentos em relação à luz, em relação às cores, e isso mexeu demais com Gupta. Então ele resolveu imprimir em seu trabalho artístico todos os ensinamentos que estavam sendo descobertos naquele momento. Ele adotava também a ideia da espiritualidade na arte e sempre a sua composição estava ligada ou atrelada a alguma música. Robert Delaunay. Nós temos aqui um outro artista que começou sua carreira ainda como um pintor impressionista e somente mais tarde é que ele foi trabalhar com a pintura abstrata. Participou inclusive daquele período do Cavaleiro Azul, a convite de Kandinsky, mas depois se debruçou e suas obras predominantes foram as formas circulares e as vibrações das cores. Ele, juntamente com a esposa dele, que também era artista, era pintora, foram os artistas que permaneceram por mais tempo nesse movimento orfista, que também estava baseado no personagem mitológico de Orfeu e em suas obras. Tá certo, gente? Então, vemos aí a filosofia aqui no meio, impregnando, inspirando a arte. Vemos a ciência inspirando a arte. A arte é pura inspiração e você pode se inspirar naquilo que você quiser. Então, gente, nós temos agora um exercício de fixação e é esse que nós iremos fazer agora para encerrar a nossa aula. Lembrando que você deve acessar a plataforma para que você tenha acesso aos vídeos, tá? Nós temos vídeos complementares dessa aula. A nossa aula completa não é apenas essa videoaula, ela está completíssima lá no portal de vocês. Vamos então à correção da atividade, pegue seu lápis borracha e vamos aí juntos responder algumas questões na página 138. E a primeira pergunta diz assim: quais as principais características do grupo O Cavaleiro Azul e que identificam o expressionismo abstrato? Quais eram as características do Cavaleiro Azul? Primeiro, eliminar toda e qualquer semelhança com o mundo material, para virar abstrato, né? Eliminar toda e qualquer semelhança com o mundo material. Essa aí é uma das características. Outra característica era aproximar a cor e a forma da espiritualidade. Eles levavam em consideração a cor e a forma
de acordo com o sentimento que eles tinham. Então, aproximar a cor e a forma da espiritualidade. Outra característica, essas cores deveriam expressar também sentimentos, não era assim? E as obras de arte também eram inspiradas em música. Então, eliminar toda e qualquer semelhança com o mundo material é uma. Aproximar a cor e a forma da espiritualidade e da expressão dos sentimentos é outra. Buscar a inspiração na música é outra também. Certinho? Então, eles deixaram de representar a realidade com fidelidade, de maneira figurativa, e então eles partiram para a abstração. Foi rápido demais? Não, né? Se foi, dá uma pausa, volta direitinho. O importante é que você faça e você corrija. Qualquer dúvida, corre lá no livro, dá uma olhadinha, manda para mim, escreve lá no comentário. Pode ser no YouTube, pode enviar sua dúvida também para o nosso portal. Ainda na página 138, a questão número 2. A arte abstrata foi dividida em dois movimentos. O expressionismo abstrato com o grupo Cavaleiro Azul e o abstracionismo geométrico, que envolveu vários grupos e correntes artísticas, entre eles o orfismo. Identifique a qual obra pertence a cada movimento. Nós temos a primeira obra de Kandinsky, Amarelo, Vermelho e Azul. Essa obra pertence ao expressionismo abstrato ou ao abstracionismo geométrico? Expressionismo abstrato, né, que foi o primeiro que falava do Cavaleiro Azul. Então, essa outra, vejam aí os discos, vamos lembrar do orfismo. Então, a segunda, letra B, pertence ao abstracionismo geométrico. Combinado assim? Tudo certo? Podemos seguir. Vocês ainda têm que me fazer duas atividades, tá? No caderno. O desenho com o abstracionismo geométrico e o outro expressionismo abstrato. Um de linha livre, depois pintar. O outro só de formas geométricas e depois pintar. Preste atenção nas linhas, nas curvas, na força que você coloca no papel, certo? E ainda tem a telinha para pintar com tinta, que eu quero ver. Então, vou ter um tempinho ainda aí de aula para vocês concluírem a atividade. Tarefa. A teoria criada por Kandinsky relacionava as cores primárias com três formas geométricas: o triângulo, o quadrado e o círculo. Cada uma dessas formas era representada por um sentimento ou uma sensação, de acordo com o artista. Agora é sua vez. Você vai escolher uma cor para preencher essas formas que nós temos aí em branco. Nós temos três formas em branco. Você vai pintar de acordo com a cor que ela desperta em você. Pense no sentimento que pode despertar em você. Você também pode criar outras formas, certo? E nesse espaço em branco você pode fazer aí uma combinação de formas, expressando algo que você tem a dizer que você ainda não disse, que está por baixo, né, dessas figuras. O que você tem a dizer? Então, escolha cores, pinte e elabore aí, então, uma composição. Certinho, gente? Página 140 para nós concluirmos o conteúdo de hoje. Página 140. Você aprendeu. A abstração moderna pode ser dividida em dois grandes movimentos. O expressionismo abstrato, que teve origem na Alemanha com o grupo Cavaleiro Azul, liderado pelo artista Wassily Kandinsky, e o abstracionismo geométrico, que teve como grande representante o artista Pierre Mondrian, que é o das figuras geométricas, né? Complete o diagrama a seguir com as informações mais relevantes de cada tópico abordado. Primeira coisa, abstracionismo. O que a gente pode dizer do abstracionismo? Eu sei que vocês estão querendo falar, que vocês sabem tudo, mas vamos aí organizar um de cada vez, por favor. Vamos aí?
abstracionismo. Vamos dizer que esse é um movimento que busca a decomposição e a simplificação da forma. Então, vocês podem escrever movimento que busca a decomposição e a simplificação da forma. Ok? Outra coisa, reproduz o mundo de maneira não figurativa. De maneira não figurativa ou realista. Ele reproduz o mundo de uma outra maneira, de acordo com o sentimento dele, normalmente usando a música ali para incentivar. Como é que ele demonstra esse mundo? Através de formas geométricas, linhas e cores. Certinho? Todo mundo conseguiu entender? Então, ele não reproduz ele reproduz o mundo de maneira não figurativa, não realista. Então, como ele faz? Usando figuras geométricas, cores e diversidade de linhas. Vamos aí, então, à parte de baixo, nós temos o expressionismo abstrato. O que nós podemos falar sobre o expressionismo abstrato? Foi inaugurado pelo grupo Cavaleiro Azul. Esse foi o primeiro conteúdo, então, inaugurado pelo grupo Cavaleiro Azul, certo? Vamos para o próximo. Abstracionismo geométrico. O que nós podemos falar sobre o abstracionismo geométrico? Uma linguagem geométrica. Linguagem geométrica. E o que mais as cores? O uso de cores primárias. Linguagem geométrica e uso de cores primárias. Por último aí nós temos o orfismo. No orfismo, o que é que nós temos? Inspiração no estilo fauvista e cubista, vírgula, abstração pura. Então, inspiração nos estilos fauvista e cubista. Ponto. Abstração pura. Gente, nós vamos ficando por aqui. A próxima aula sobre futurismo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos trazer coisa nova aí para vocês, tá bom? Um beijo, bons estudos. Façam agora, ainda hoje, essas atividades de arte. Não deixem acumular, não. Vai ser muito importante para a gente, para o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa também. E vamos nos unir, né? Nessa corrente do bem, desse pensamento positivo, para que tudo isso que a gente está passando acabe logo e a gente possa se reencontrar dentro em breve, tá?